O milionário doente surpreende a todos ao acordar e fazer uma proposta para a mendiga negra. A noite em que Henrique acordou foi como um relâmpago em meio a uma tempestade. Ele havia estado em coma por semanas, e o hospital particular que ocupava era um mundo de luxos contrastando com a realidade lá fora. As paredes brancas, o cheiro de desinfetante e os murmúrios determinados dos enfermeiros faziam do lugar um cemitério de esperanças, golpeando a fragilidade de um corpo que sempre foi forte. Mas foi ao olhar pela janela que tudo mudou. A cidade pulsava sob as luzes intermitentes dos postes, e entre o caos, uma voz singela irrompia. Henrique escutou melodias tristes, notas arrastadas que pareciam dançar com o vento. Ele se aproximou da janela e avistou Selma. A mendiga de pele escura estava sentada no chão, envolta em trapos, com os olhos fechados. Cantava uma canção tão melancólica que alcançava o âmago de seu ser, como se estivesse contando uma história de amor perdido ou... Quando acordou, o sol já estava alto. A primeira coisa que fez foi procurar Selma. Sem pensar, mandou chamar a enfermeira e a surpreendeu com uma proposta inusitada. Queria que Selma se tornasse sua assistente. Era uma ideia maluca, mas Henrique sentiu que estava prestes a viver algo transformador. Queria ajudá-la, dar-lhe um propósito, enquanto buscava um novo sentido para sua vida decadente. Selma apareceu alguns dias depois. No início, estava desconfiada, mas logo a conexão entre os dois começou a florescer. Ela trazia histórias, risos e uma força vibrante que Henrique não havia visto em anos. Mas à medida que se aproximavam, os segredos começaram a surgir. Selma escondia um passado doloroso, um mistério que a forçava a viver nas sombras. E, estranhamente, um novo enigma emergia sobre a família de Henrique. Uma verdade que ele havia ignorado por muito tempo. Os ecos do passado começavam a afetar sua nova parceria. A cada conversa, um glaciar de tensão aumentava no ar. Então, uma noite, enquanto a cidade estava envolta em um manto de silêncio, Henrique recebeu um telefonema anônimo. A voz do outro lado da linha trazia uma advertência. Algo a respeito de Selma. Algo que ele nunca poderia imaginar. E antes que pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Ele ficou ali, paralisado, o coração a mil. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique ficou parado, o coração disparado. O silêncio da noite pressionava suas têmporas, e ele sentia o frio na barriga que vinha com o desconhecido. A voz do telefone ainda ecoava em sua mente. Algo sobre Selma. Um aviso? O que poderia ser? Ele não conseguiu se conter. Precisava saber mais. Desceu do quarto rápido, quase correndo. As paredes brancas que antes o confortavam, agora pareciam claustrofóbicas. Encontrou a enfermeira, uma moça simpática, mas preocupada. Henrique, você não devia sair assim. Não. Mas ele não ouviu. Ele tinha uma urgência dentro dele. No saguão do hospital, as luzes brilhantes refletiam no piso polido. Ele olhou para a porta com expectativa. Queria ver Selma, mas não sabia como contá-la sobre a ligação. O que ela diria? Ele mal a conhecia. Mas a conexão entre eles era forte, algo que ele não conseguia ignorar. Finalmente Selma entrou. Havia algo diferente nela. Seus olhos, antes cheios de um brilho melancólico, pareciam sombrios. Ela sorriu, mas não era um sorriso genuíno. O nó na garganta dele apertou. Oi, Henrique, você me chamou? Selma, eu. Preciso falar com você, ele disse, sabendo que o tempo estava contra eles. Mas antes que pudesse continuar, ela pareceu hesitar, como se uma tempestade interna estivesse se formando.
Eu também. Tenho algumas coisas para te contar, Selma respondeu. E o ar entre eles ficou mais denso. Um momento congelado. Ele sentiu que algo estava prestes a estourar. Uma verdadeira bomba. De repente, a porta do hospital se abriu abruptamente. Um homem entrou. Seus olhos castanhos claros penetrantes como lâminas. Henrique imediatamente sentiu uma onda de tensão. O homem parecia um perigo. Ele olhou fixamente para Selma, e a expressão dela mudou drasticamente. O sorriso desapareceu e suas mãos começaram a tremer. Você? O homem gritou. O que você está fazendo aqui? Eu já te avisei para se manter longe. Selma murchou. O sangue dela parecia ter esfriado em suas veias. Henrique fez um passo à frente, protetor. Quem é você? O que aconteceu entre vocês? O homem o ignorou, focando apenas em Selma. Você não pode escapar de mim. O que você está pensando? Não é assim que funciona. Selma estava parada, um pânico misturado com algo que parecia terror. A cabeça dela balançava lentamente de um lado para o outro. E quando ela finalmente falou, sua voz soou como um sussurro. Não posso voltar. Eu não sou quem você pensa. O homem riu, mas era um riso cruel. Você acha que pode se esconder atrás de um milionário doente? Ele não sabe a verdade, e eu vou garantir que ele descubra. Henrique sentiu um frio na espinha. O que ele não sabia? O que Selma estava escondendo? Ele olhou para ela, buscando explicações, mas o desespero nos olhos dela dizia tudo. Naquele momento, um papel amarelado escorregou das mãos do homem e caiu no chão. Henrique e Selma o olharam ao mesmo tempo. Ele deu um passo à frente, abaixou-se e pegou o papel. Com as mãos tremendo, abriu e leu: A verdade sobre Selma. O mundo girou, e a cada palavra que seu cérebro processava, ele percebeu que toda a sua realidade estava prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia? O choque o atingiu como um soco. Selma estava olhando para ele com olhos ora desesperados, ora esperançosos. Mas e aquele homem? O que viria em seguida? Ele guardou o papel no bolso, pronto para enfrentar o que quer que estivesse por vir. E ao mesmo tempo, uma pergunta ressoava em sua mente. Ele realmente conhecia Selma? Henrique estava paralisado, com o papel amarelado na mão. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas ele não conseguia processar o que estava escrito. Selma olhava para ele. Seu semblante era um misto de temor e anseio. O homem se aproximou, e a tensão no ar se tornava palpável, como um fio prestes a romper. Você não sabe o que está esperando, Henrique, o homem disse, com um sorriso sarcástico. Selma não é quem ela disse que é, e você está prestes a pagar um preço alto por isso. Selma engoliu em seco e suas mãos tremiam. Você não entende. Eu só queria me proteger. Mas, proteger de quê, Selma? Henrique perguntou, sua voz tão baixa que quase se perdeu no sussurro do ambiente. O que você está escondendo de mim? Foi então que o homem deu um passo à frente, como um predador segurando sua presa. É isso, a verdade. Ele gesticulou de maneira dramática, e Henrique teve um pressentimento ruim. Algo estava prestes a se revelar. Selma respirou fundo e o olhar dela encontrou o de Henrique. Você precisa saber. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu tenho um passado, uma vida que deixei para trás. As palavras dela saíam como um sussurro desesperado. O homem a interrompeu, levantando uma mão. Chega, eu tenho provas. Você tem apenas alguns minutos antes que a verdade venha à tona. Provas? Henrique se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que você quer dizer com isso? Antes que o homem pudesse responder, Selma, com os olhos cheios de lágrimas, revelou: Eu era uma artista famosa, mas eu me envolvi com pessoas erradas. Fugi, mudei de nome e comecei uma nova vida. O que aconteceu comigo nunca deveria ter acontecido.
Henrique sentiu um frio na espinha. Como assim famosa? A imagem que ele tinha dela, a mulher cantando na rua, não combinava com a ideia de uma artista renomada. Por que você não me contou isso antes? Porque eu achei que a vida que construí aqui era suficiente. Eu não queria que você soubesse. Havia razões para me esconder, para me manter longe da minha antiga vida. Selma disse, sua voz quase se quebrando. O homem riu, um som cortante que atravessou o ar pesado. E agora ela está prestes a ser descoberta novamente. Espero que você esteja preparado para o caos que isso vai trazer, Henrique. Ele deu um passo para o lado, como um ator de teatro em uma cena dramática. De repente, uma expressão de terror se instalou no rosto de Selma. Não, eles não podem descobrir. Eu não aguentaria isso outra vez. Henrique franziu o senho. Descobrir o quê? O homem puxou algo do bolso e o jogou na direção de Selma. Um flash de metal brilhante refletiu a luz, e Henrique percebeu que era uma foto. Selma agarrou o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ao olhar mais de perto, Henrique viu uma imagem dela cercada por uma multidão. Mas havia um homem ao seu lado, que não parecia só um amigo. Era um artista conhecido, sorrindo ao lado dela, em meio a aplausos e flashes de câmeras. Você não pode esconder isso para sempre, Selma. Sua vida está prestes a ser exposta. E quando isso acontecer, você pode perder tudo, inclusive ele. O homem voltou a olhar para Henrique, um desafio em seus olhos. Henrique sentiu um turbilhão de emoções. Como ele havia sido tão ingênuo. Agora era como se todo o castelo que ele havia construído ao redor de Selma estivesse desmoronando diante dele. Você tem que me contar tudo, Selma. Eu não posso ser surpreendido de novo. Selma estava em choque. Suas pernas pareciam frágeis, como se estivesse prestes a desabar. O peso de suas mentiras a cercava. E com aquele homem ainda ali, pronto para atacar, tudo estava prestes a mudar de novo. O olhar de Selma oscilava entre a culpa e o medo. Ele não sabia se ainda tinha ao seu lado a mulher que ele começou a conhecer, ou se perdera, para sempre, a artista que escapuliu de sua vida. Mas antes que pudessem processar a situação, o celular de Henrique vibrou em seu bolso. Ele apanhou rapidamente, sem saber que era a última peça do quebra-cabeça que mudaria tudo de vez. Era de um número desconhecido, mas as palavras eram claras. Se você não se afastar de Selma, a verdade será a menor das suas preocupações. Henrique olhou de volta para Selma, e a expressão dela falava mais que 1000 palavras. O que mais ele não sabia? O que estava por trás de tudo isso? Ele estava prestes a descobrir, mas a que custo? Henrique estava paralisado, com o papel amarelado na mão. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas ele não conseguia processar o que estava escrito. Selma olhava para ele. Seu semblante era um misto de temor e anseio. O homem se aproximou, e a tensão no ar se tornava palpável, como um fio prestes a romper. Você não sabe o que está esperando, Henrique, o homem disse, um sorriso sarcástico. Selma não é quem ela disse que é. E você? Você está prestes a pagar um preço alto por isso. Selma engoliu em seco, e as suas mãos tremiam. Você não entende. Eu só queria me proteger. Ponto. Proteger de quê, Selma? Henrique perguntou, sua voz tão baixa que quase se perdeu no sussurro do ambiente. O que você está escondendo de mim? Foi então que o homem deu um passo à frente, como um predador segurando sua presa. É isso, a verdade. Ele gesticulou de maneira dramática e Henrique teve um pressentimento ruim. Algo estava prestes a se revelar. Selma respirou fundo e o olhar dela encontrou o de Henrique. Você precisa saber, eu não sou apenas uma mendiga. Eu tenho um passado, uma vida que deixei para trás. As palavras dela saíam como um sussurro desesperado. O homem a interrompeu, levantando uma mão. Chega, eu tenho provas. Você tem apenas alguns minutos antes que a verdade venha à tona. Provas. Henrique se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que você quer dizer com isso? Antes que o homem pudesse responder, Selma,
com os olhos cheios de lágrimas, revelou: eu era uma artista famosa. Mas eu me envolvi com pessoas erradas. Fugi, mudei de nome e comecei uma nova vida. O que aconteceu comigo nunca deveria ter acontecido. Henrique sentiu um frio na espinha. Como assim famosa? Por que você não me contou isso antes? Porque eu achei que a vida que construí aqui era suficiente. Eu não queria que você soubesse. Havia razões para me esconder, para me manter longe da minha antiga vida. Selma disse, sua voz quase se quebrando. O homem riu, um som cortante que atravessou o ar pesado. E agora ela está prestes a ser descoberta novamente. Espero que você esteja preparado para o caos que isso vai trazer, Henrique. Ele deu um passo para o lado, como um ator de teatro em uma cena dramática. De repente, uma expressão de terror se instalou no rosto de Selma. Não, eles não podem descobrir. Eu não aguentaria isso outra vez. Henrique franziu o senho. Descobriu o quê? O homem puxou algo do bolso e o jogou na direção de Selma. Um flash de metal brilhante refletiu a luz, e Henrique percebeu que era uma foto. Selma agarrou o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ao olhar mais de perto, Henrique viu uma imagem dela cercada por uma multidão, mas havia um homem ao seu lado, que não parecia só um amigo. Era um artista conhecido, sorrindo ao lado dela, em meio a aplausos e flashes de câmeras. Você não pode esconder isso para sempre, Selma. Sua vida está prestes a ser exposta, e quando isso acontecer, você pode perder tudo, inclusive ele. O homem voltou a olhar para Henrique, um desafio em seus olhos. Henrique sentiu um turbilhão de emoções. Como ele havia sido tão ingênuo. Agora, era como se todo o castelo que ele havia construído ao redor de Selma estivesse desmoronando diante dele. Você tem que me contar tudo, Selma. Eu não posso ser surpreendido de novo. Selma estava em choque. Suas pernas pareciam frágeis, como se estivesse prestes a desabar. O peso de suas mentiras a cercava. E com aquele homem ainda ali, pronto para atacar, tudo estava prestes a mudar de novo. O olhar de Selma oscilava entre a culpa e o medo. Ele não sabia se ainda tinha ao seu lado a mulher que ele começou a conhecer, ou se perdera para sempre a artista que escapuliu de sua vida. Mas antes que pudessem processar a situação, o celular de Henrique vibrou em seu bolso. Ele apanhou rapidamente, sem saber que era a última peça do quebra-cabeça que mudaria tudo de vez. A mensagem na tela iluminou seu rosto pálido. Era de um número desconhecido, mas as palavras eram claras. Se você não se afastar de Selma, a verdade será a menor das suas preocupações. Henrique olhou de volta para Selma, e a expressão dela falava mais que 1000 palavras. O que mais ele não sabia? O que estava por trás de tudo isso? Ele estava prestes a descobrir, mas a que custo? Quem está de pé? Sentindo o corpo tenso, preparado para o que viria a seguir. Os homens avançaram sem hesitação. Um deles apontou uma arma para Henrique. Você não deve estar aqui. O que você sabe, você não deveria saber. O homem que confrontava Selma já havia desaparecido na confusão. Mas Henrique sentia que a vida dela não era somente marcada por uma fama esquecida. Ela envolvia crimes, segredos profundos que poderiam destruir não apenas a vida dela, mas a de todos ao seu redor. Selma, o que está acontecendo? Henrique gritou perdido em meio à balbúrdia. Mas, em vez de resposta, ele viu Selma ser puxada para longe, seus olhos suplicando por ajuda, enquanto seu mundo começava a desmoronar em torno dele. Agora, ele não era mais apenas um milionário doente em busca de redenção. Ele estava preso no meio de um jogo mortal, onde sua única chance de sobreviver era descobrir a verdade que Selma havia escondido a todo custo. Henrique estava paralisado, com a adrenalina pulsando em suas veias. O barulho ao redor estava alto, mas tudo parecia distante. Selma estava sendo puxada, e o homem com a arma parecia um predador em busca de uma presa. Henrique sentiu a necessidade de agir, mas o medo o prendia. Ele olhou para Selma e viu o desespero em seus olhos. Selma, não, ele gritou, neste instante se jogando na direção dela. Mas antes que pudesse alcançá-la, o homem encapuzado disparou um tiro.
O som ensurdecedor ecoou pelo saguão e a cena se desenrolou em câmera lenta. Todos gritaram. Selma se encolheu, e Henrique sentiu o peso do universo em seus ombros. Ele estava prestes a perder tudo. Então, um corpo poderoso apareceu, se lançando entre Selma e a trajetória do projétil. Era um dos enfermeiros, um homem forte e decidido, que rapidamente empurrou Selma para longe. O tiro atingiu o enfermeiro, que caiu no chão em um mar de sangue. Aquele ato heróico foi um choque, um momento de pura adrenalina que fez Henrique estremecer. Selma, em um grito de terror, correu para o enfermeiro caído. Não, não, o que você fez? Suas mãos começaram a tremer enquanto olhava para ele. O homem encarava a cena com olhos frios, sorrindo de maneira cruel. Agora você vê o que acontece, Selma. Isso é o que você trouxe para o seu novo mundo. Henrique sentiu sua visão embaçar. Ele não podia pensar. As palavras do homem ecoavam, e a cena na frente dele parecia outra realidade. Selma não era apenas uma mendiga com um passado obscuro, mas estava ligada a algo muito mais profundo, muito mais sombrio do que ele imaginara. Eu te avisei, Selma. Você não pode escapar do que é. E agora ele vai pagar o preço. O homem encapuzado sussurrou. A tensão no ar era tão pesada que parecia que o céu estava prestes a desabar. Henrique se virou para Selma, seu coração pesado. O que está acontecendo? O que você realmente fez? Ele viu a angústia nos olhos dela, e a expressão de culpa a fazia parecer uma estranha, como se o mundo em que vivia tivesse se tornado uma ilusão. Selma, com lágrimas escorrendo, apenas balançou a cabeça. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu fugi para proteger vocês. A voz dela estava embargada, quebrada, e ele podia ver a verdade surgindo ali em meio ao caos. De repente, um grito agudo cortou o ar. O enfermeiro estava se contorcendo no chão e Selma parecia prestes a desabar. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, algo mudou. Uma figura conhecida surgiu da multidão. Era um rosto que Henrique não esperava ver. Alguém que pensava estar fora de sua vida para sempre. Sua irmã, Clara. O olhar determinado dela parou em Henrique, e a expressão em seu rosto mudou de preocupação a determinação. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou. Mas não era uma pergunta. Era uma afirmação de controle no meio do caos. Clara parecia saber mais do que estava mostrando. Seu olhar passou por Selma e pelo homem encapuzado, e ela imediatamente viu o problema. Você não está entendendo, Clara. Selma é... Henrique começou, mas Clara levantou uma mão interrompendo. Eu sei o que ela é, gritou Clara, sua voz cortando através da confusão. Mas você não sabe o que ela representa. Não para nós. Há coisas que estão além do que você imagina. Coisas que você precisa saber. Henrique ficou atordoado. O que isso significava? O mundo parecia estar mudando novamente. A insígnia que existia entre eles, a confiança de que tudo era simples, estava prestes a desmoronar. Selma olhava para Clara com uma expressão que misturava medo e compreensão, enquanto o homem encapuzado sorria, como se soubesse um segredo que todos ignoravam. E naquele momento, Henrique percebeu que essa era apenas a ponta do iceberg. A verdade estava se desenrolando. E a cada segundo ele tinha mais dúvidas do que certezas. O que mais Selma havia escondido? O que Clara queria lhe contar? E qual era o papel do homem encapuzado nessa trama? A vida, como ele conhecia, estava prestes a desmoronar. E ele estava no coração desse vendaval destrutivo. Henrique estava paralisado, com a adrenalina pulsando em suas veias. O barulho ao redor estava alto, mas tudo parecia distante. Selma estava sendo puxada, e o homem com a arma parecia um predador em busca de uma presa. Henrique sentiu a necessidade de agir, mas o medo o prendia. Ele olhou para Selma e viu o desespero em seus olhos. Selma não, ele gritou, neste instante se jogando na direção dela. Mas antes que pudesse alcançá-la, o homem encapuzado disparou um tiro. O som ensurdecedor ecoou pelo saguão, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Todos gritaram. Selma se encolheu,
e Henrique sentiu o peso do universo em seus ombros. Ele estava prestes a perder tudo. Então, um corpo poderoso apareceu, se lançando entre Selma e a trajetória do projétil. Era um dos enfermeiros, um homem forte e decidido, que rapidamente empurrou Selma para longe. O tiro atingiu o enfermeiro, que caiu no chão em um mar de sangue. Aquele ato heróico foi um choque, um momento de pura adrenalina que fez Henrique estremecer. Selma, em um grito de terror, correu para o enfermeiro caído. Não, não! O que você fez? Suas mãos começaram a tremer, enquanto olhava para ele. O homem encarava a cena com olhos frios, sorrindo de maneira cruel. Agora você vê o que acontece, Selma. Isso é o que você trouxe para o seu novo mundo. Henrique sentiu sua visão embaçar. Ele não podia pensar. As palavras do homem ecoavam, e a cena na frente dele parecia outra realidade. Selma não era apenas uma mendiga com um passado obscuro, mas estava ligada a algo muito mais profundo, muito mais sombrio do que ele imaginara. Eu te avisei, Selma. Você não pode escapar do que é. E agora ele vai pagar o preço, o homem encapuzado sussurrou. A tensão no ar era tão pesada que parecia que o céu estava prestes a desabar. Henrique se virou para Selma, seu coração pesado. O que está acontecendo? O que você realmente fez? Ele viu a angústia nos olhos dela, e a expressão de culpa a fazia parecer uma estranha, como se o mundo em que vivia tivesse se tornado uma ilusão. Selma, com lágrimas escorrendo, apenas balançou a cabeça. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu fugi para proteger vocês. A voz dela estava embargada, quebrada, e ele podia ver a verdade surgindo ali, em meio ao caos. De repente, um grito agudo cortou o ar. O enfermeiro estava se contorcendo no chão e Selma parecia prestes a desabar. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, algo mudou. Uma figura conhecida surgiu da multidão. Era um rosto que Henrique não esperava ver. Alguém que pensava estar fora de sua vida para sempre. Sua irmã, Clara. Clara estava ofegante, com a expressão determinada. Henrique, ela gritou, sua voz cortando o ambiente. Você não pode deixá-la aqui. Como você sabe? Henrique perguntou atordoado. Clara, saia desse lugar, é perigoso. Não temos tempo. A vida dela depende de você, disse Clara, enquanto olhava para Selma com uma tristeza profunda. Você tem que entender, Henrique. Ela é uma artista, sim, mas tem algo mais. Algo que ela nunca contou. Como assim? Henrique estava confuso, mas a urgência na voz de Clara o pressionava a ouvir. Selma, cada vez mais pálida, olhou para Clara com medo. Os olhos dela, normalmente cheios de vida, agora refletiam desespero. Clara respirou fundo. Selma não é apenas uma fugitiva, Henrique. Ela está envolvida em uma rede criminosa. E não só isto. O homem que está aqui, ele não é apenas um capanga. Ele é parte de algo maior. Algo que pode destruir todos nós. Destruir? Como assim? Henrique se sentia perdido, como se as peças do quebra-cabeça não se encaixassem. Anoitecer, 1001 noites, você não sabe o que está dizendo. Selma, com um tremor na voz, interveio. Henrique, eu não queria que você soubesse assim. Essa vida, eu pensei que tinha deixado para trás. A angústia em seu rosto era palpável. Ela se virou para o homem encapuzado. Me deixe em paz, eu prometi que não falaria. Eu simplesmente não posso mais. Foi então que o homem encapuzado sorriu. Ah, mas você sabe que não é tão simples assim. A maré está mudando e a verdade sempre se revela. Ele deu um passo à frente. A verdade é que você não é quem pensa que é, Selma. Você não é apenas uma artista caída. Você tem um legado, e ele é muito, muito mais sombrio. Henrique sentiu um frio na espinha. Legado? Selma? O que isso significava? O homem tirou um pendrive do bolso. Eu tenho tudo gravado, Selma. Seu passado, suas conexões, todo o seu mundo. Assim que isso for revelado, você não terá mais como escapar. Selma estremeceu, enquanto Henrique olhava para o pendrive impotente. O que você está dizendo? Ele implorou, tentando entender.
mas tudo se tornava um labirinto de confusões. Um tiro ecoou novamente, e a cena ao redor virou um turbilhão. O enfermeiro se levantou, instintivamente protegido por Selma. Vamos sair daqui, agora, ele gritou, mas era tarde demais. As luzes do hospital começaram a piscar, e Henrique percebeu que a saída estava cercada. O homem encapuzado olhou de volta para eles, um sorriso maligno nos lábios. A verdade vem, e vocês não conseguirão escapar. Não do seu passado, nenhum do outro. E ali, no saguão caótico, a verdade parecia mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. Henrique olhou para Selma desesperado. O que você escondeu? O que mais eu não sei? Selma estava paralisada, mas uma lágrima escorreu pelo seu rosto, como uma promessa quebrada, e tudo estava prestes a desmoronar. Henrique estava paralisado, com a adrenalina pulsando em suas veias. O que mais Selma havia escondido? O peso das palavras pairava no ar, e o homem encapuzado estava prestes a revelar todo o seu jogo. Clara estava ali, mas a situação já era explosiva. E então, em um movimento frenético, tudo desmoronou. O barulho da sirene ecoou ao longe. Henrique percebeu as luzes azuis e vermelhas refletindo nas paredes do hospital. O caos estava a um passo. Lados opostos estavam se fechando lentamente, e o homem encarava Selma com um sorriso maligno, mas a tensão no saguão estava prestes a explodir. Vocês não podem pensar que são os únicos jogando esse jogo, ele disse, a voz embargada de ironia. Selma, você sabe que não pode voltar atrás. O tempo está se esgotando. Nesse instante, Henrique sentiu algo gelado em sua espinha. Uma sensação de desespero se espalhou por seu corpo. Ele estava perdendo o controle. Então, em um ato desesperado, Selma se lançou em direção ao homem encapuzado. Pare, eu não posso ser pega de novo. Por favor. Sua voz quebrada e quente quase alcançou o coração do homem. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta traseira do hospital explodiu. A madeira se partiu em pedaços, e um grupo de homens armados invadiu o saguão, incitando gritos de pânico. Eles se espalharam como uma onda furiosa, e o que estava uma fração de segundo em um nível étnico virou um confronto em potencial total. Selma! Gritou Henrique, enquanto um dos capangas investia em sua direção. Ele empurrou Selma atrás de si, determinado a protegê-la. A cena era caótica. Gritos, tiros e o ar denso de pânico. Mas na confusão, um tiro disparou. O impacto ecoou alto. O que aconteceu em seguida foi devastador. Selma foi atingida. O mundo de Henrique desacelerou e tudo ao seu redor se tornou um borrão. Ele viu Selma cair. Não. Sua voz se partiu e ele se jogou para frente sustendo a queda dela. Ele agarrou Selma, que gorgolejava. O calor do sangue em suas mãos era um choque constante e brutal. Não, não por favor, Henrique gritou. Mas a imagem dela, tão cheia de vida momentos atrás, parecia agora fugidia. Selma olhou para ele, seus olhos trêmulos refletindo uma mistura de dor e de um profundo alívio. Henrique, eu estou tão com medo. As palavras saíram como um sussurro, desgastadas pela dor. E então, com um brilho emanando de seu olhar, acrescentou: a verdade, sobre você, sobre nós. Seu olhar se perdeu. Henrique sentiu seu coração parar. A onda de desespero o consumiu. Selma, fique comigo. Não faça isso. Ele agarrou seu rosto, os olhos dela se esvaindo, e o tempo parecia desintegrar. A confusão girava ao seu redor, mas o mundo agora se resumia a um instinto profundo de salvar Selma. Eu não, sempre fui, seu. As palavras dela desapareciam em meio a um esforço agonizante para respirar. E no momento em que estava prestes a insistir novamente, um estrondo atingiu a sala. Era Clara, com a expressão de pânico e raiva. Saia do caminho, ela gritou para Henrique. E, como se o universo estivesse sincronizado, tudo ao redor parecia fundir-se em uma explosão. As luzes do hospital começaram a piscar. Os capangas estavam recuando, mas eram muitos. A cena se transformava em um completo caos. E,
Antes que Henrique pudesse entender o que estava acontecendo, algo inesperado e inimaginável ocorreu. Clara puxou um botão que fez com que uma porta secreta se abrisse, revelando um compartimento escondido, sabotando a própria segurança do hospital. Vamos! Ela gritou. Eu sei o que é preciso fazer. Henrique a encarou a confusão no olhar. O que você está fazendo? O que está acontecendo? O medo subia novamente. E foi naquele momento que tudo teve um giro completamente chocante. Clara não estava ali apenas como a irmã dele. Ela estava ligada a tudo isso. A verdade que Selma queria esconder, o passado que pairava no ar. Ela havia manipulado mais do que Henrique jamais poderia imaginar. Selma olhou incredulamente para Clara. O passado, os segredos que Selma pensou terem sido enterrados, agora voltavam à superfície. E ele percebeu que as conexões deles eram muito mais complexas do que enxergara. Enquanto os homens armados começavam a se aproximar, a urgência da decisão se tornava clara. Fica ali e arrisca tudo, ou confiava em Clara. Ele teve que decidir em frações de segundo, mas o coração pesava. E antes que pudesse escolher, com a visão se turvando à frente dele, Selma sorriu tristemente, suas últimas palavras ecoando em sua mente. A verdade sempre vem à tona. E nesse momento, a narrativa mudava novamente. As consequências de cada revelação estavam à espreita nas sombras do hospital, e todas as promessas e histórias entrelaçadas iam além do que qualquer um pudesse suportar. O que mais estava escondido sob a superfície? O que Henrique realmente sabia sobre a família e a mulher que amava? A confusão parecia presa em um redemoinho de gritos e tiros. O coração... Clara, o que você sabe? Ele gritou, desesperado. Os homens armados avançavam, mas ela não hesitou. Clara segurou o braço dele com firmeza, seus olhos fixos nos deles, determinados. Não é hora de hesitar, Henrique. Precisamos ir agora. E Selma? A voz dele estava cheia de angústia, e a imagem dela escorregando para longe dele fez seu estômago revirar. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar uma bomba. Eu não posso te explicar tudo agora. Mas Selma não é quem você pensa que é. O que ela esconde afeta a todos nós. A adrenalina fazia seu corpo parecer pesado, mas algo dentro dele acendeu, um instinto de proteção. O que você quer dizer? Ele exigiu saber, a ideia de que Selma poderia ser uma traiçoeira se formando em sua mente como um pesadelo. Ela é mais do que fugiu. Ela é a filha de um dos mais poderosos chefes do crime. As palavras de Clara cortaram como uma faca. E você, sua voz trêmula, cheia de raiva e desespero. Você pode ser o alvo. Isso nunca foi apenas sobre ela. A revelação empurrou Henrique para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para Selma. Como você pode fazer isso, Selma? Ele precisava acreditar que havia um motivo, uma explicação que fosse válida. Selma, ainda no chão, olhou em seus olhos, os dele lutando para não se afundarem na dor. Eu só queria deixar isso para trás, Henrique. Eu fugia para me proteger. Ela estava chorando e o cenário se tornava um misto de dor e confusão. Mas o homem encapuzado não se importava com a cena emocional. Ele estava lá, rindo, como se tivesse assistido a uma peça de teatro. Vocês realmente acham que estão a salvo? Isso é só o começo. E enquanto a tensão alcançava seu ápice, um barulho ensurdecedor explodiu. Um grupo de autoridades invadiu o local, armados e prontos para agir. Era uma operação em grande escala. Todos para o chão, mãos para cima. Os policiais gritavam. A cena se transformou em um verdadeiro caos. As balas começaram a voar. Então, no meio da confusão, um personagem inesperado apareceu. O antigo amigo de infância de Henrique, Lucas. Ele estava em pé com seu uniforme de polícia, a expressão embasbacada. Henrique, o que está acontecendo? Foi um grito de espanto e desespero. Lucas, saiam daqui! É uma armadilha! Gritou Henrique,
quando ele percebeu que Lucas não sabia da verdade sobre Selma. O homem encapuzado começou a recuar, já visivelmente preocupado, mas ainda rindo das reviravoltas. Que piada! Se você achava que podia escapar, está muito enganado. Então, ele deu um passo para frente e apressou-se em direção a Selma, como um lobo se preparando para o ataque. Não, Selma! A voz de Henrique ecoou como um grito de socorro. Ele se lançou na direção dela, ignorando os tiros e o caos. Eu vou te ajudar! Mas, antes que pudesse alcançá-la, Lucas o agarrou pelo braço. Henrique, você precisa parar. Não podemos deixar que isso acabe assim. Sabemos onde eles estão, precisamos seguir essa pista. A confusão se tornou insuportável. O choque de descobrir que Selma era filha de um crime organizado e que Lucas estava envolvido apenas aumentava. Henrique virou-se novamente para Selma, que estava paralisada, o olhar implorante, tentando comunicar-se com ele. Você não sabe o que isso significa, Henrique. Eles vão querer você. Você é a peça que falta para eles. A expressão dela estava cheia de dor, mas havia também uma súbita frieza. E numa fração de segundo, tudo mudou. O homem encapuzado, em um movimento rápido e inesperado, puxou uma arma. O tiro disparou. A cena desacelerou. Henrique observou horrorizado, sem poder se mover. Um grito e a multidão enlouqueceu. Mas não foi Selma quem caiu. Era Clara, a irmã dele, atingida em cheio. O tempo parou. O caos estourou ao redor deles, mas Henrique se sentiu em um vácuo, a realidade se desfazendo. Clara caiu, seu corpo caindo lentamente no chão, o olhar cheio de desprezo vazio, e o pânico se infiltrou em seu ser. Não, Clara, não. Era um grito gutural, um grito de dor que rasgou sua garganta. Ele estava preso entre a confusão de segredos, armas, revelações cruéis e agora um novo nível de desespero. Clara, não. A vida de todos estava em perigo, e quem era Selma, agora, se tornava uma questão amarga. O discurso de amor e redenção que ele sonhou estava se apagando no resplendor obscuro de segredos a serem revelados. A grande revelação o pegou de surpresa. E as consequências? Ninguém tinha certeza de como seria o próximo movimento, ou quem iria sobreviver à verdade devastadora que agora pairava sobre todos eles. Henrique estava paralisado, com a adrenalina pulsando em suas veias. O grito de Clara ecoava em sua mente, mas a imagem dela caindo, atingida. Ele queria socorrer Selma, mas precisava entender o que estava acontecendo. Selma olhava para ele, desesperada, e os olhos dela estavam repletos de lágrimas. Henrique, eu. No entanto, antes que ela pudesse terminar, outra explosão ocorreu. A porta do hospital arrebentou e mais homens armados entraram. Todos com a mesma expressão fria. Estamos cercados. Alguém gritou. A adrenalina fez Henrique se mover. Ele pegou Selma pelos braços. Vem, temos que sair. Mas, enquanto ele tentava arrastá-la, Clara estava no chão, claramente afetada, mas ainda tentando se levantar. Henrique, vá. Eu cuido dela. Sua voz estava fraca, mas clara, cheia de uma atitude que Henrique não tinha expectativa de ver. Não, você está ferida, Henrique gritou, e num impulso estava se movendo em direção a Clara, mas Selma o puxou de volta. Henrique, não temos tempo. O som dos tiros reverberou em seus ouvidos. A tensão estava no ar, e a urgência das palavras de Selma era como um botão de pânico sendo pressionado repetidamente. Clara! Henrique se voltou, vendo a irmã lutando contra a dor. Mas uma tensão crescente se formava entre ele e Selma, como um fio prestes a romper. A verdade começou a se desdobrar em sua mente. O que você escondeu de mim? Ele exigiu, os olhos dela refletindo um medley de medo e dor. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu nunca. A verdade era para ter ficado oculta, Selma disse. Mas o som de seu próprio desespero era resultado da situação enlouquecedora à sua volta. Escute, ela apontou. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Um grito ecoou, e a balança emocional de Henrique começou a se inclinar. Ele se virou novamente para Clara, e a imagem dela, caída e frágil,
fez seu coração apertar. Clara, por favor, fique. Eu não posso perder você também. Selma olhava para ele e por um momento tudo parou. E quando parecia que a esperança estava se esvaindo, um ruído ensurdecedor cortou o ambiente. A entrada do hospital se encheu de luzes azuis e vermelhas, e as sirenes ecoaram como um grito de socorro. A polícia estava lá. Todo mundo no chão, mãos para cima. A voz ressoava e o sopro de alívio passou pelo ar. Mas era rápido demais. Os homens armados não hesitaram. Em uma fração de segundo, o caos aumentou. As balas começaram a zumbir. E na linha entre vida e morte, o pendrive que o homem encapuzado havia deixado no chão brilhou. Pegue! Gritou Selma, que parecia perceber a importância do objeto imediatamente. Mas foi como se o mundo parasse quando Clara gritou: "O que você fez?" A expressão de Selma se contorceu de dor e sua mão balançou, revelando uma tatuagem que Henrique nunca tinha visto antes. Era um símbolo, um emblema que ressoava com o som de suas palavras, de sua vida anterior, que até agora parecia não ter importância. Selma, o quê? A confusão tomou conta de tudo e nesse instante houve uma explosão. O hospital tremeu. O grupo armado estava agindo freneticamente, mas há uma instância em que segredo se expõe, e a irmã de Henrique, neste exato momento, soube que a vida deles dependia daquela revelação. Ela é a verdadeira herdeira do cartel, Henrique. A herdeira que fugiu da responsabilidade. E eles estão aqui atrás dela. As palavras de Clara eram um punhal que cortava o escuro da ignorância de Henrique. Ele olhou para Selma e viu suas mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. O ambiente pareceu desabar ao redor dele. Tudo que ele sabia, tudo que havia sentido, tudo parecia uma mentira. Selma não era apenas a mulher que ele queria salvar. Ela era a filha do inimigo. E neste momento, o que era amor se transformou em um abismo de insegurança e medo. Ele precisava decidir. O coração apertava, a respiração falhava e no meio do pânico, uma dúvida cortante se instalou. Quem realmente era Selma? Mais tiros, mais gritos. Em meio ao caos, uma voz apareceu, envolta em um eco de incerteza. A verdade vem à tona, Henrique. Era o homem encapuzado. O olhar dele estava cheio de uma determinação que fazia a sanidade de Henrique entrar em colapso. O que veio antes não pode permanecer oculto por muito tempo. A última bomba havia sido lançada, a última linha cruzada. O que Henrique faria a seguir, quando a sensação de traição era tão forte? A verdade o atingiu como um soco, e as chamas da revelação começaram a queimar tudo ao seu redor. Henrique estava em choque. A visão de Clara caída no chão gravada em sua mente. O desespero tomou conta dele como um tsunami. Clara, por favor, não! O mundo ao seu redor tornou-se um borrão. Sons de gritos e tiros ecoando enquanto ele se agachava em direção à irmã. Selma estava atrás dele, os olhos cheios de lágrimas. Isso não devia estar acontecendo. Eu não queria que nada disso acontecesse. Sua voz tremia, e naquele instante todas as promessas que ela fez pareciam se desfazer. Ferreira, o homem encapuzado, riu, mas seu riso não tinha alegria. Era uma risada sarcástica, cheia de desprezo. Vocês acham que estão no controle? Eu sou a única verdade aqui. E enquanto ele falava, a cena se tornava um espetáculo grotesco. A polícia entrou em cena, mas em vez de trazer esperança, apenas aumentou a confusão. Todos para o chão, gritou um policial. Enquanto todos se agachavam, Henrique se sentiu engolido por um mar de incertezas. Ao mesmo tempo, um impulso de proteger Selma o tomou. Ele se virou para ela. Precisamos sair. Já! Mas Selma, com uma expressão de determinação, puxou sua mão. Henrique, escute. Eu não sou uma criminosa. Eu só queria uma vida normal. Há muitas coisas que você ainda não sabe. As palavras dela eram uma mistura de súplica e desespero. Enquanto as balas continuavam a ser disparadas, Henrique olhou de volta para Clara, que estava agora sendo ajudada por um grupo de paramédicos. Ele se perguntava se conseguiria enfrentá-la, sabendo o que sabia agora sobre Selma. O que você está escondendo, Selma? O que mais eu não sei? O olhar dela foi de tristeza profunda. Eu só queria te proteger.
Nunca imaginei que meu passado voltaria para me assombrar, e a você também. Henrique engoliu em seco. O peso de suas palavras era como um fardo esmagador. E atrás dele, o homem encapuzado balançava a cabeça em desprezo, como um maestro de uma sinfonia de desastres. Essa é a realidade, meu caro. A verdade sempre vem à tona. E quando isso acontece, ele não terminou a frase. Uma série de explosões retumbou, e a intensidade fez o chão tremer. Alguns dos capangas começaram a se retirar. A polícia estava lutando para restabelecer o controle, mas tudo parecia uma cena caótica de um filme. O medo e o pânico gritavam mais alto do que qualquer palavra. Vamos, gritou Selma, puxando Henrique. Ele hesitou, mas percebeu que não havia escolha. Agarrou a mão dela com firmeza. Nós vamos sair juntos. Tô com você. E com aquele laço entre eles carregando a promessa não dita de amor, esperança e redenção, eles correram, passando por entre as sombras e os gritos até encontrar um corredor lateral que levava à saída do hospital. No momento em que chegaram ao ar livre, o silêncio foi quase ensurdecedor. A luz do sol matinal batia em seus rostos. Eles estavam livres, mas Henrique não sabia o que fazer com o novo dilema que pairava entre eles. O passado de Selma agora estava à mostra, e a realidade de quem ela era o assombrava. Com Clara agora medicada e sendo levada para o hospital, Henrique se virou para Selma, sentindo o peso do mundo em seus ombros. E agora? O que fazemos com essa verdade? Ela olhou para ele, os olhos brilhando de esperança, mas também de dor. Eu não sei, Henrique, mas sei que não posso deixar você sair da minha vida, mesmo com tudo isso. Henrique queria acreditar que tudo ficaria bem, que havia um caminho a seguir. Mas no fundo, o eco do homem encapuzado ainda ressoava em sua mente. A verdade era uma estrada cheia de espinhos, e ele mal sabia por onde começar. Precisamos enfrentar juntos, Selma. Não podemos deixar que isso nos destrua. Ali, no meio daquele limite tênue entre o que eram e o que poderiam ser, uma nova jornada se desenhava à sua frente. Afinal, nem tudo era claro. Tais histórias estavam apenas começando a se entrelaçar, como fios desfiados de uma tapeçaria complexa. E ao mesmo tempo, a questão estava no ar. Quem eles realmente eram e o que o futuro reservava. Com um nó na garganta, Henrique já sabia. Sua vida não seria mais a mesma. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar criando essas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância